Feliz sábado para todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Hoje, 19 de maio de 2023, estamos chegando ao final de mais uma semana, sexta-feira, e começa o sábado. O assunto de hoje é santificação. Mas antes vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou e o Senhor assistiu toda a derrocada deste mundo. Mas o Senhor tinha a salvação para dar através da redenção e nós somos agradecidos e por isso queremos louvar e bendizer o Teu nome. Pai Santo e Eterno, nos colocamos em Tuas mãos para que aconteça em nós a santificação que depende tanto de nós como de Ti, Pai misericordioso. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. O nosso texto de hoje está baseado praticamente em Colossenses 2, de 6 até o 7. Pode até avançar um pouquinho mais, mas esses dois versos são bases para a nossa conversa. E encontra-se aqui, nesses versos 6 e 7 de Colossenses, que o autor é Paulo, e ele diz o seguinte: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Que verso pequeno e que grande significação. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Esse é o verso 6. No verso 7 vai dizer o seguinte: Nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. O apóstolo Paulo, nesses dois versos, ele faz uma grande declaração e um grande ensinamento. Como eu disse que o assunto é santificação, como se dá a santificação? Ela é uma obra apenas do homem se dedicar a Deus? Ou é de Deus se dedicando ao homem? Como é que podemos processar a santificação de uma pessoa ou de minha pessoa? Pertence a mim ou pertence somente a Deus? Vamos pensar nisto? Como seria se Deus quisesse nos santificar e nós não quiséssemos ser santificados? Será que Deus agiria dessa maneira? Ou nos obrigando a ser santos? Isso é um lado. Parece que é preciso que nós também concordemos por isto. Então, vai depender de mim a santificação, eu escolho tudo que é de Deus e eu começo a praticar boas obras e vou praticar uma fé que eu não sei bem se é fé, porque se é fé, eu preciso em quem ter fé, que é fé no poderoso Deus. E onde entra Deus na santificação? Nem somente Deus, nem somente o homem. Nós precisamos das duas coisas. A santificação depende de Deus, de todo nós dependemos, mas nós precisamos de nós concordar também com isso que Deus nos quer dar. Então a santificação, ela vem de Cristo, vem do Espírito Santo, mas é preciso que haja uma aceitação da nossa parte. Não só aceitação, mas precisamos de atitudes. O ser humano precisa ter atitudes para receber de Deus essa separação. O que significa santificar? Santificar significa separar de tudo que é mal, de tudo que é ruim, de tudo que é pecaminoso e nós caminharmos com sacrifício da nossa parte, abdicando de todos os males, todas as paixões, de tudo aquilo que não é recomendado por Deus. E por isso nós precisamos orar muito. A Bíblia nos diz: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Trabalhar orando, dormir orando, acordar orando, e a cada momento nós precisamos ter uma dedicação a Cristo. Não é fácil, mas é possível. Com o Espírito Santo nós podemos ter então esta vida de santificação. E eu pergunto, quando terminará a nossa santificação? Tem um prazo? Ela vai ter um dia determinado? Quando nós seremos selados? Sim, perfeitamente. O Espírito Santo, quando for retirado da terra, retirado de todas as pessoas, naquele dia todos receberemos um selo, o selo do Espírito Santo. Quem é santo, continue se santificando. E quem é injusto, continue fazendo injustiça. Quando será isso? Não tem uma data, mas nós sabemos que esse momento vai chegar e estamos caminhando vertiginosamente para isso.
Os sinais da volta de Cristo estão vindo. Qual é o dia da nossa salvação? Alguém se arrisca em dizer? A nossa salvação se dá hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Nós temos que, cada dia, fazer isto na dependência de Cristo, para que possamos, então, caminhar com Cristo, recebendo dele toda a inspiração e lendo a sua palavra e procurando, nestas palavras, sermos obedientes, seguidores da vontade dele. Então, a santificação, ela está aqui, nesses 2 versos que lemos. Vamos repeti-los. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que significa andar em Jesus? O que significa andar com alguém? Sem tréguas. Nós precisamos depender inteiramente de Jesus, porque sem ele nada podemos fazer. Ele disse lá em São João, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que fazer sempre em Cristo. No verso 7, ele diz assim, nele, em Cristo, radicados, enraizados. A palavra radicar é de ter raízes. Nossas raízes precisam estar em Cristo. E ele continua, e edificados. Nós precisamos nos edificar em Cristo Jesus. E quando a gente fala em Cristo Jesus sermos edificados, nós temos que lembrar de sua palavra. Conhecer a Deus Pai não precisa da Bíblia. É a natureza, o livro que diz que há um Deus. Mas quando vamos falar em Jesus, o Filho de Deus, que veio aqui para tomar as nossas dores e nos transformar de pecadores em santificados, aí é preciso das Escrituras, porque nelas ou elas é quem falam de Jesus, do prometido Salvador, do Messias que viria para um dia salvar a toda a humanidade pecadora. E ainda diz, confirmados na fé. O que é fé? É a certeza de alguma coisa que nós temos e precisamos ver através dos olhos do pensamento, do desejo, da compreensão, da razão. A fé é racional? Sim, muita gente pode dizer que a fé não é racional, ela é emocional. Não, a fé emocional não é fé. Nós precisamos crer de fato e começar a ver pela razão a necessidade de um Deus Salvador. E ele existe, e ele está perto da gente, e se você procurar sentir esse Deus, você sente. Você sentirá da melhor maneira possível, porque ele existe e ele está conosco. Como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Precisamos compreender todas essas coisas. Compreender o que é graça. Graça é dada de graça, mas ela é uma bênção. E eu pergunto, quem é a graça? A graça é uma coisa ou a graça é uma pessoa? A graça é Jesus Cristo. Ele é a graça que foi nos dada para que tenhamos vida. Quando nós nos convertemos, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós nos arrependemos dele e agora caminhamos numa vida santificada, separando do mundo. Não é fácil. Ninguém conseguirá isso sozinho. É preciso que haja um auxílio divino e ele está disposto a fazer isso. Santificação depende de nós e depende de Deus. Ele quer, ele providencia em cima daquilo que nós desejamos. E o desejar não é apenas eu quero. Eu quero envolve a nossa vontade. Quando uma criança na Igreja Católica, lá no passado, quando era em latim, o padre perguntava em latim, "Vis batizare?" E o padrinho respondia, "Volo, quero. Queres ser batizados? Quero." E esse quero envolve vontade. Volo é vontade. Eu preciso ter a vontade de melhorar. Eu preciso ter a vontade de me separar. E o pecado vem e nos assalta, o inimigo tem partido nisso e nós devemos dizer com auxílio de Cristo, eu não quero pecar. Senhor, livra-nos do mal. E eu já falei para vocês que ao final do Pai Nosso, a gente sempre diz, livra-nos do mal. Essa é a oração que devemos orar permanentemente. Eu já disse também outro dia que pecado é obra das trevas. Você não pode pecar na luz, você só pode pecar nas trevas. E você tem que chamar a Jesus, convidar a Jesus para estar com a gente, ou com você. E quando Jesus chega, ele é luz, as trevas se dissipam e agora na luz você não pode pecar.
Acontece que o ser humano, ele ora para tudo, para viajar, para chegar de viagem, para dormir, para acordar, ele faz oração. Mas tem um momento que o ser humano não faz oração, é quando ele quer pecar. Quando ele quer pecar, ele diz, Senhor, aguarda aí um pouquinho que eu volto já. E vai, fora de Cristo, peca. E quando volta, volta já arrependido, e tomara que seja assim, a gente se arrepende, a gente pede perdão, pede para que o Senhor nos ajude, e Ele diz para nós, eu não te condeno, vai e não peques mais. Meus amigos, meus irmãos, meus prezados, a vida cristã é uma luta diária, é uma escolha permanente. Nós temos que escolher, escolher e escolher. A nossa vontade, ela precisa estar unida à vontade de Cristo, através de todo o ensinamento que Cristo deu para nós. Fé não é apenas nos entregar como alguém que está caindo de algo muito alto. Nós precisamos nos agarrar a alguém, e esse alguém é Cristo, é Jesus. Nós devemos pegar todas as nossas fraquezas, nossos pensamentos, nossos desejos, nossa vontade e entregar nas mãos desse Deus poderoso, que só Ele poderá nos socorrer na hora de estarmos nos afastando de Deus. Que haja em nós essa vontade, esse desejo, essa dependência de Cristo permanentemente. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai misericordioso. Livra-nos, Senhor, do pecado. Dá-nos sabedoria. Fortifica a nossa vontade, Pai Santo, para que nós possamos trilhar esse caminho da paz, o caminho que nos leva a uma vida eterna de adoração àquele que é merecedor e poderoso. Nós te pedimos isso em favor de nós e de todos aqueles que nos pertencem. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e até a próxima.